Boa noite. Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe estão em estado de emergência por causa da dengue. Juntas, as três cidades somam mais de 1.100 dos 1.412 casos confirmados na Baixada Santista. Em Santos, há 109 confirmações, mas moradores do Jardim São Manuel, na Zona Noroeste, estão muito preocupados. O número de pessoas doentes no bairro não para de aumentar. A quantidade de lixo acumulada impressiona. O bairro São Manuel é cortado pelo rio São Jorge. Quando baixa a maré, sobram resíduos que acumulam água, mais do que propício para o mosquito transmissor da dengue. Dona Laura mora bem de frente para o lixo. Repelente agora é obrigatório. E ela já perdeu as contas de quantas pessoas já viu doente. Meu neto, aquela vizinha do muro rosa ali, suspeita também, é porque você sabe que é de 3 a 4 dias que dá o resultado. Essa vizinha aqui também, suspeita também do 416. E tá assim, filha, a população tá assim. Só na Zona Noroeste, onde fica o bairro, já foram registrados 27 casos de dengue só este ano. Nos prontos socorros, o que se vê são moradores com os mesmos sintomas. Febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, vontade de vomitar. Tenho medo. Quem é que não tem medo? Qualquer pessoa tem medo. A situação se agravou ainda mais porque, além dos casos suspeitos, 2 mortes foram registradas. Uma de um senhor de 52 anos e a outra de um adolescente de apenas 13. Tudo indica que eles devem ter morrido devido à dengue, mas a comprovação mesmo só deve sair dentro de 10 dias. Seu Edmilson conviveu com as 2 vítimas bem de perto. Uma criança, ela de 13 anos, ela frequentava a rádio escolar na comunidade, ela participou várias vezes aí do projeto Escola Total. A criança tinha um futuro brilhante pela frente. O seu Antônio, conhecido como Gabiroba, era um parceiro da comunidade, tinha um caminhãozinho, ajudava a gente a pegar doação, me ajudou bastante na construção da sociedade de melhoramento, um centro cultural. São 2 pessoas mesmo que vão fazer muita falta para a comunidade. Mãe perdendo um filho, mulher perdendo um marido e não estão tomando providência nenhuma. O secretário de Saúde explica que agentes de combate à dengue vão sim aos bairros. Desde domingo a gente já está encaminhando, já encaminhou uma equipe para lá, para intensificar os cuidados, as orientações aos moradores e o cuidado no combate ao mosquito, É um bairro que tem vários problemas relacionados à questão ambiental, a coleta de lixo. Então, além da equipe da saúde, que já fez um mutirão nesses últimos dias, visitando casa a casa, também equipes da Secretaria de Serviços Públicos para fazer exatamente a coleta, a retirada desse lixo distribuído pelo bairro. E que, por enquanto, a cidade está em estado de alerta. O aumento dos casos normalmente acontece no fim de março e em abril. Então, de fato, as próximas semanas é de aumento do número de casos. O estado de emergência vai acontecer quando nós chegarmos a 433 casos, que são 100 casos por cada 100 mil habitantes. Isso deve acontecer nas próximas semanas. Por isso que a gente intensifica esse recado para a população nos ajudar a combater o mosquito. E do nosso lado, evidentemente, ajudar as nossas equipes a estarem mais atentas a cuidar dos pacientes que têm os sintomas de dengue. Na Baixada Santista, as vigilâncias epidemiológicas do estado e dos municípios estão fazendo os exames para determinar a causa da morte de outras 4 pessoas que podem ter sido causadas pela dengue. Os resultados devem sair em até 60 dias. Moradores da área continental de São Vicente reclamam da falta de atendimento na área da saúde. Um posto do bairro está fechado para reforma há quase um ano. Há quase um ano, a UBS da Ponte Nova, na área continental de São Vicente, está assim, de portas fechadas para a população. Mas ao invés de obras, já que estão orçadas em quase R$140 mil, dinheiro do governo federal, o que se vê é sinal de abandono. O problema é que, sem atendimento, a população é obrigada a recorrer a outro lugar. Se precisar de atendimento médico aqui, para onde você vai? Para o CREI. Chega lá também, demora para ser atendido. E a população aqui que sobe é a turma daqui, Para encurtar essa distância, a prefeitura improvisou o atendimento em uma casa no mesmo bairro, um imóvel que nem placa tem. Você passa lá por trás, nem portão tem mais, quer dizer, à noite ninguém pode ter mais, andar por segurança. O que falta aqui no bairro? Um hospital. Dona Aurora também reclama e diz que o atendimento aqui não é adequado, não.
que aí tinha dentista, né? Até mesmo assim para a pessoa da terceira idade como eu já estou, né? E para as crianças também tudo, e agora não está tendo nada disso, né? Então fica difícil para a gente tudo aqui, né? A Secretaria de Saúde de São Vicente informou que a construtora responsável pela obra da Unidade Básica Ponte Nova teve problemas financeiros devido a furtos de equipamentos e materiais, mas disse ainda que a reforma será assumida pela Prefeitura no começo de abril e deverá ser entregue no início de maio. A administração municipal justifica que o imóvel alugado para o funcionamento provisório da unidade foi escolhido para acolher todos os serviços oferecidos sem prejudicar os atendimentos essenciais, como consultas médicas e de enfermagem. A Prefeitura garante que a unidade Ponte Nova vai contar com uma médica do programa Mais Médicos, 2 pediatras e também um clínico geral. Policiais militares prenderam 3 homens hoje pela manhã depois de roubarem um carro na Vila Elizabeth, em Cubatão. 2 deles eram menor de idade. Um quarto envolvido conseguiu fugir. Houve troca de tiros. A viatura chegou a ser atingida por 3 disparos, porém ninguém se feriu. 2 armas foram apreendidas. O automóvel roubado foi recuperado sem danos para o proprietário. A PM realizou uma blitz ontem no Sambaiatuba, em São Vicente. Depois da operação, um grupo de marginais incendiou um ônibus. A polícia investiga se há relação entre os crimes. A operação da Polícia Militar no Sambaiatuba, em São Vicente, ontem à noite resultou em apreensão de droga. Foram encontrados num barraco cerca de 1,5 kg de maconha, 1,5 kg de cocaína e mais 1,5 kg de pó branco para mistura. Ainda foram apreendidas essas balanças de precisão e esse galão com produto não identificado. Foi num barraco, ninguém foi apreendido. Próximo do local estava passando um cidadão que serviu como testemunha, né? Cujo já tem passagem o cidadão, mas não tinha nada a ver com o crime, já pagou o que tinha para o Estado. E agora nós vamos investigar a procedência. Depois da operação policial no Sambaiatuba, cerca de 30 pessoas atacaram um ônibus circular que passava por uma avenida próxima à comunidade. Eles atiraram paus e pedras para que o motorista parasse o veículo. Em seguida, pediram para todos os passageiros descerem para atear fogo. Ninguém ficou ferido. Se houver alguma relação, nós conseguiremos provar através do respectivo inquérito policial. É muito cedo, prematuro dizer, mas normalmente tais coisas acontecem logo após a ação da polícia. Os casos foram registrados na delegacia sede. E em Praia Grande, 3 jovens foram presos por tráfico de drogas ao lado da Escola Municipal Ofélia Cacetari dos Reis, no Jardim Anhanguera. Os suspeitos foram presos após denúncia anônima. A ação foi gravada por câmeras da Polícia Civil. Depois de detidos, o trio admitiu que possuía até uma escala de trabalho. Com eles, foram apreendidos 147 porções de maconha, 136 pinos de cocaína e 42 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na delegacia do município. A Prefeitura de Santos convocou aliados para combater o descarte ilegal de lixo. A partir de agora, esses homens e mulheres vão ter mais um desafio: identificar pessoas que fazem o descarte irregular de resíduos e entulhos na cidade. As câmeras do sistema de monitoramento da Prefeitura vão ajudar a fiscalizar pelo menos 200 pontos. Com o apoio das imagens em tempo real, a Guarda vai poder fazer o deslocamento mais rápido. Esse trabalho foi mapeado em 27 bairros, incluindo os morros, aonde qualquer denúncia de munícipe, onde vem de se deparar com descarte de lixo inadequado, por telefone 153 ou SECAD, o SIM será comunicado, aonde o SIM irá deslocar uma viatura da Guarda Municipal para o local. Quantos flagrantes já foram feitos desde dezembro do ano passado? Mais de 50 flagrantes. E as multas? De 150 a R$1.000. Com o apoio da Polícia Militar, a Prefeitura de Guarujá realizou hoje reintegração de posse em uma área pública próxima a Vicente de Carvalho, conhecida como Bocaina. Houve tumulto. A administração municipal disse que notificou os moradores na última quinta-feira. Os bens pessoais e materiais recolhidos quando as moradias foram desmontadas foram levados para um depósito municipal. Na hora de declarar o imposto de renda, surgem muitas dúvidas. Por isso, o Caderno Regional foi consultar uma especialista que respondeu perguntas dos telespectadores.
Quem é obrigado a declarar neste ano? Esse ano está obrigado a declarar quem teve rendimentos superiores a R$ 26.816,55. Além desse rendimento, quem teve rendimento isento, não tributável, tributável exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, também está obrigado. Quem fez operações em bolsa, quem vendeu algum imóvel e obteve ganho de capital também está obrigado. Quem adquiriu a condição de residente no Brasil, ou seja, em qualquer mês do ano passado ele volta a ser residente no Brasil, está nessa condição até o final do ano, ele também está obrigado a prestar essa declaração. E também a pessoa que opta pela isenção na venda do imóvel dela residencial para compra de outro em 180 dias. Quais são os limites de deduções do imposto de renda? A pessoa pode deduzir gastos com dependente que tem um limite individual de R$ 2.156. A pessoa pode deduzir os gastos com saúde, esse não tem limite. A totalidade dos gastos com saúde a pessoa pode deduzir. Ela pode deduzir o limite com instrução para ela e para os seus dependentes, que tem um limite individual de R$ 3.375. Ela pode deduzir a contribuição do INSS, que ela faz para o INSS, a contribuição para a Previdência Oficial, e também ela pode deduzir a contribuição que ela faz para a Previdência privada ou complementar. Essa aí ela tem um limite de 12% dos rendimentos dela, ela também deduz esse valor. Como saber o modelo mais adequado da declaração de imposto de renda, o simplificado ou o completo? Isso o próprio programa já indica. O que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que lançar ali os rendimentos, os pagamentos, todas as deduções que ele tem direito, e no final o programa vai indicar para ele o que é melhor. O que vai fazer ele ter qual modelo vai fazer ele ter uma restituição maior, qual modelo vai fazer com que ele pague menos imposto. Em quais casos é possível fazer a declaração conjunta? Ela é recomendada? O que o contribuinte deve fazer? Ele deve lançar tanto os valores que ele tem de rendimento, de pagamentos dele e também do cônjuge ou do companheiro, e depois ele vê qual resultado dá. Depois ele pode lançar individualmente para ver o que é melhor, mas é uma opção do contribuinte. O pagamento de pensão alimentícia é dedutível em quais situações? A pensão alimentícia, ela só é dedutível se ela vier de uma decisão judicial ou de um acordo homologado judicialmente. A Receita só aceita a dedução nessas condições. Ainda nesta edição, nós vamos esclarecer mais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Sindicato Estadual dos Professores realiza protesto em São Vicente. Eles reivindicam um aumento salarial de mais de 75%. Os detalhes depois do intervalo. A greve dos coletores de lixo em Itanhaém chegou hoje ao terceiro dia. A paralisação abrange 100% da categoria. Eles reivindicam um reajuste salarial de 11,73%. Os trabalhadores prestam serviço para a empresa terceirizada Lara. A limpeza na cidade está sendo feita por uma força-tarefa de 30 trabalhadores das regionais da prefeitura. A administração municipal notificou o Tribunal de Justiça exigindo que o sindicato volte às atividades com pelo menos 30% dos funcionários, número exigido por lei, já que o serviço é considerado essencial. Assim que a Justiça se posicionar, o sindicato pode ser multado em até R$ 100 mil por dia parado. Nesses 3 dias, alguns bairros, como o centro e a orla da praia, acumulam grande quantidade de lixo. Professores da Rede Estadual de Ensino realizaram hoje uma série de manifestações na Baixada Santista. Eles querem melhorias salariais. Nós acompanhamos o protesto em São Vicente. A manifestação teve início na Praça Coronel Lopes. Dezenas de professores caminharam em direção à diretoria de ensino da cidade. Com cartazes que expressavam insatisfação, os educadores reivindicavam reajuste salarial.
gente tem tentado negociar com o governo e até o momento isso não foi possível. O objetivo do ato, que aconteceu simultaneamente em várias cidades do estado, é a equiparação salarial dos professores a categorias que possuem ensino superior. Hoje, a média salarial do professor é de pouco mais de R$2.000, enquanto o salário dos demais profissionais com formação superior é de mais de R$4.000. São 50, às vezes 60 alunos, e é difícil você controlar essa molecada hoje em dia, com esse número de pessoas dentro de uma sala de aula, que muitas vezes o ventilador não funciona ou não tem ar-condicionado. Muitas vezes a gente trabalha nesse tipo de condição e aí assim, a gente sabe que com esse calor é muito difícil a concentração dos alunos e o nosso trabalho também fica prejudicado porque nós saímos muito mais cansados do que normalmente se tivesse os aparelhos funcionando. A Polícia Militar acompanhou o protesto, que foi pacífico. Equipes da Secretaria de Trânsito interditaram temporariamente a Rua João Ramalho, entre as ruas Tibiriçá e Almirante Tamandaré. Já na diretoria de ensino, representantes da POSP protocolaram um ofício que registra a paralisação desde o último dia 13 e as reivindicações. A diretoria representa aqui na região o governo do estado. Então nós estamos fazendo ato em frente às diretorias de ensino, pedindo que eles nos apoiem e interfiram, que também falem com o governador do estado, para que ele atenda às reivindicações, abra a negociação. Segundo a POSP da Baixada Santista, a região conta com cerca de 6.000 professores somente na rede estadual de ensino. A categoria aguarda o reajuste desde 2010. Esse 75,33 que a gente está pedindo, inclusive é uma negociação com o governo. A gente não quer isso de imediato, primeiro porque a gente sabemos que não vai atender, mas é uma negociação até 2018 para que o salário do professor tenha o mesmo valor do que aqueles profissionais que têm ensino superior. Então, nesse sentido, é uma proposta, mas a gente está recebendo a contraproposta e queremos essa negociação, até para evitar que essa greve se prolongue e prejudique todo mundo. E em apoio aos professores, alunos da Escola Estadual Marquês de São Vicente realizaram na manhã de hoje um protesto no Gonzaga, em Santos. Acompanhados por 3 equipes da CET, eles seguiram em passeata pela Avenida Bernardino de Campos, passando pela Francisco Glicério até a Praça da Independência. Vamos conferir agora a segunda parte da entrevista com a auditora da Receita Federal sobre as dúvidas na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Como declarar um financiamento de um imóvel? O financiamento do imóvel depende. Se você fez um daqueles financiamentos do sistema FGTS, que você dá o imóvel em garantia, você declara assim. Você coloca na ficha bens e direitos o quanto você pagou até 31/12/2014. Quando você adquire um bem que você não dá ele em garantia, você lança em bens e direitos o valor total do bem e numa outra ficha chamada dívida e ônus reais, você coloca ali o saldo devedor. O valor do imóvel pode ser atualizado? O valor do imóvel ele tem que ser informado na declaração pelo custo de aquisição. O que eu posso fazer é assim, quando eu faço reformas que dão acréscimos, aí eu tenho todas as notas fiscais comprovando essa reforma, eu posso acrescer esse valor. Mas se eu não fizer nada, eu tenho que manter ele pelo custo de aquisição, que é o custo que eu tive para adquirir esse imóvel. O que o contribuinte pode fazer se perder o recibo do imposto de renda do ano passado? O recibo de entrega, embora tenha um campo na declaração, ele não é obrigatório quando é a declaração original. Quando eu faço a minha primeira declaração, eu não preciso do número. Se eu fizer a minha declaração e tiver algum problema e quiser retificar, aí sim, para fazer a retificadora, eu preciso do número da original ou da anterior, porque eu posso ter retificado mais de uma vez, né? Aí eu tenho 2 formas de obter esse recibo. Se eu tiver certificado digital, eu vou no site da Receita e lá no ECAC eu consigo obter o meu recibo. Agora, se eu não tenho certificado digital, eu tenho que me dirigir a uma unidade, qualquer unidade da Receita Federal, com um documento de identidade para eu poder obter esse número. Qual a ordem de pagamento das restituições? As restituições, elas formam lotes que são pagos mensalmente, a partir de junho até dezembro. Agora, as pessoas que são portadoras de uma deficiência física ou mental, ou possuem uma doença grave, elas têm uma opção na declaração mesmo, um quadro,
para elas informarem o pedido de prioridade. Queria aproveitar também o momento para dizer que a Receita Federal, esse ano, está disponibilizando para ajudar o contribuinte nas suas dúvidas vários vídeos que estão no site da Receita Federal, o idg.receita.fazenda.gov.br, em que elas poderão obter outras informações. 30 de abril é o último dia para entregar a declaração. Depois do intervalo, tem boa música no centro de Santos. O Chorinho atrai cada vez mais simpatizantes. Voltamos já. Música cativante que representa a cultura brasileira, o centenário Chorinho não perde a elegância. Em Santos, os responsáveis pelo Clube do Choro mantêm viva essa tradição. E agora a boa música embala a happy hour no centro da cidade. Renê conheceu o choro na infância. Desde então, não largou os instrumentos. Era o seu Lili que fazia as rodas de choro na casa dele, no chalé do Marapé. O seu Zequinha do bandolim, Joãozinho da clarinete, o Caissara do pandeiro, Diamantino, pandeirista, seu Landulfo, violonista. Então eram os velhos chorões que a gente acompanhava de mulher. Esse foi o primeiro contato com o choro verdadeiramente, ouvindo. E essa a escola mesmo de choro foi ouvindo esse pessoal. Depois, mais tarde, já aprendendo a tocar cavaquinho, que eu tive contato com os músicos de choro mesmo, com teoria, com partituras. Já Antônio teve o prazer de tocar com Osvaldo Pasquarelli Bartolotto, conhecido como Mestre Dadinho. O músico foi referência no choro santista e incentivador do gênero musical. Eu andava com uma mala assim, carregando pelo Marapé, carregando o gibi para trocar com os meninos que encontrasse na rua, né? Aí um dia eu escutei um som diferente, assim, cavaquinho, violão, bandolim, né, que eu não sabia nem o nome de tudo. E era o Dadinho. Foi aí que eu comecei a me interessar, que aí nessa época era só guitarra, era Jovem Guarda. É assim que o público é recebido na sede do Clube do Choro de Santos. Na parede, retratos da história do gênero musical. E no meio do salão, o clássico Chorinho. Depois de 6 anos sem sede, o Clube do Choro de Santos está há cerca de 6 meses com um novo local. O grupo quer que o número 68 da rua 15 de novembro seja a referência no gênero musical. Para isso, o Happy Hour de quinta-feira agora começa mais cedo. A partir das 6 da tarde, o público pode chegar e curtir. De repente o pessoal sai do trabalho, não vai para casa, vem para cá para bater um papo, escutar uma música, enfim. A ideia é essa, né? Que a gente vai quer habituar as pessoas, né? Para vir para cá, para bater papo, tomar uma cerveja, uma água, um refrigerante, enfim, escutar música. A ideia é essa, é confraternizar. Fernanda e Danilo vieram conhecer o espaço. Que aliás é maravilhoso, né? Faço votos que realmente tem muitos eventos bons aqui. E é um privilégio, né? Poder assistir os grandes nomes do choro santista, assim, de graça. Sentar, tomar uma cerveja e ouvi-los sem preço. Quinta-feira é o começo do fim de semana, né? Então abre com chave de ouro, sem dúvida. E é um convívio, né? Estar num ambiente com música boa, com pessoas agradáveis. Né? Eu acho que tudo isso é cultura, isso é convivência. Fotos que mostram o andamento de uma metrópole. Esse é o tema de uma exposição no Museu da Imagem e do Som de Santos. Cenas impactantes. Uma cicatriz sem origem, habitantes das ruas de São Paulo e ainda o olhar de uma mãe sem rumo. São momentos inesperados, pessoas anônimas. Esta é a exposição Street Shot do artista Jonas Tucci.
Ele, na verdade, queria fazer um contraponto com essa coisa meio dessa cultura paparazzi, né? Que todo mundo fotografa meio que escondido. Hoje todo mundo tem um celular e faz fotos escondidas ou fotos onde o fotógrafo não aparece. Na verdade, essas pessoas que foram fotografadas sabiam que estavam sendo fotografadas. Ele fazia questão de aparecer, de fotografar e realmente deixar esse registro, né? O colorido único é indispensável. Personagens da parada gay. Não queria ser clicado, virou parte de uma exposição. Como um ladrão de imagens, o artista nos apresenta dúvidas e ambientes curiosos onde cada um tira sua própria conclusão. Além da técnica, né, e da plástica delas serem muito bonitas, né? Assim, são nuances desse dia a dia que são pessoas que, se a gente passa na rua, são quase pessoas invisíveis, que a gente nunca vai parar muito para observar. Então todo mundo sai muito impactado porque você consegue ver cada trecho, né? Cada ruga ali está registrada, que está impactada, e é muito bacana assim para observação do outro, né? Para observação do ser humano. As 18 imagens ficam expostas até o dia 24 de abril no Museu da Imagem e do Som de Santos, que fica na Avenida Pinheiro Machado, 48. A entrada é de graça e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Também no Museu da Arte e do Som de Santos está sendo realizado até o dia 31 a mostra Panorama do Cinema Dinamarquês Contemporâneo. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a extensa produção cinematográfica do país europeu, que passa longe do circuito comercial. Um estilo livre de fazer cinema. Esse é o jeito dinamarquês de roteirizar as produções. Os filmes não são estrelados por grandes atores. Não possuem uma edição trabalhada e nem efeitos especiais. O cinema dinamarquês, por excelência, ele trata da realidade. Ele mostra a coisa crua, como ela é. Então eles fogem de, digamos que, esconder ou maquiar situações ou pessoas. É tudo muito às claras, seja violência, seja o amor, seja... É tudo, conflitos familiares, é muito comum. Então é isso, mostra a sociedade de uma forma escancarada. Em parceria com o Sesc, as produtoras idealizaram a mostra de cinema dinamarquês. A abertura em Santos aconteceu ontem e contou com a exibição de Os Idiotas. O filme mostra a história de um grupo de pessoas que decide virar as costas para as regras e hipocrisias da sociedade e cultivar o idiota interior de cada um. O filme de hoje é o filme número 2 do Dogma 95, que foi um dos primeiros sucessos do Lars von Trier, que é o principal cineasta dinamarquês. E o que foi o Dogma 95? O Dogma 95 é um movimento que eles criaram um manifesto com 10 regras bem rígidas, meio que criticando o que estava acontecendo no mundo, assim, que era o mundo estava muito artificial, então eles queriam fazer um cinema mais puro e mais natural possível. E por isso eles não usavam iluminação artificial, então os filmes às vezes são até um pouco escuros, eles não usam trilha sonora, eles não usam tudo que é efeito especial, não pode ter no cinema deles. A programação conta com a exibição de mais de 10 filmes, entre longas e curtas, que serão exibidos no Museu da Imagem e Som de Santos até terça-feira. Uma oficina com o diretor convidado também faz parte da mostra. E agora que o Dogma 95 fez o aniversário de 20 anos, e é o movimento de cinema mais conhecido, são os filmes mais conhecidos da Dinamarca, calhou com a realização da mostra, que a gente quer mostrar que o cinema dinamarquês é muito mais do que só Dogma 95. Você pode conferir a programação no site sescsp.org.br. Os ingressos custam R$ 3. E uma última informação, o empresário santista Eduardo Ciri, de 54 anos, filho de um dos donos de uma bicicletaria tradicional de Santos, foi encontrado com 80% do corpo queimado no banco de trás do próprio carro pela manhã, na Avenida dos Tamoios, próximo à Chácara São Fernando, em Itanhaém. Depois de receber atendimento em um pronto-socorro da cidade, ele foi transferido para um hospital em São Paulo. A principal linha de investigação da Polícia Civil é tentativa de homicídio. A vítima teria sido abordada em Cubatão quando saía de uma casa no Jardim Casqueiro,
onde havia comprado peças de bicicleta e voltava para a capital. A polícia encontrou com ele R$ 800. Dentro do veículo estavam 2 galões de gasolina. Até o momento, ninguém foi preso. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.